Olá, meus amigos. Não se assuste. Olha, eu venho aqui fazer esse vídeo extra aqui porque eu tenho visto horário político, tenho visto candidatos sérios, eu tenho visto candidatos engraçadinhos. E esses engraçadinhos, esses candidatos engraçadinhos, tanto a governador, como a presidente da república, como a deputado, a senadores. Tem candidatos engraçadinhos que certamente vão faturar aí, vão conseguir pelo menos, no mínimo 900 mil eleitores. Vão conseguir chegar lá no poder com gracinhas, porque tem gente que vai resolver protestar contra a classe política votando em gente idiota. Mas tudo bem, só idiota vota em idiota mesmo. Só idiota vai ter que pagar o salário de um idiota desses. Não posso falar nome, né? Porque ainda estamos em campanha eleitoral, não podemos falar. Mas eu quero falar aqui sobre a falta de capacidade, a falta de coragem do povo paulista de mudar o candidato, de mudar o seu voto, mudar a sua opinião sobre quem vai governar o estado de São Paulo. Há 4 anos atrás votaram no Geraldo Alckmin. Você viu como é que está a administração dele. Ainda há 4 anos anteriores votaram no Geraldo Alckmin. Desde 1994 o pessoal vota no PSDB. O PSDB tem suas virtudes, tem suas falhas, mas por que votar durante 20 anos no mesmo partido que você sabe que as coisas poderiam ser bem melhores? Bom, antes do PSDB chegar, nós tínhamos isso aqui. A luz está atrapalhando aqui, mas vamos mostrar aqui. A FEPASA. Nós tínhamos aqui no interior paulista, no litoral, também em todo o estado, nós tínhamos o serviço de trens e passageiros da FEPASA Ferrovia Paulista S.A. Em 1998, a FEPASA foi vendida, a Ferroban comprou, a Ferroban manteve o sistema de trens e passageiros, embora sucatearam aqui as locomotivas elétricas, mas a tração continuou por locomotivas movidas a diesel, e serviu a população de forma porca, porque tinha dia que tinha trem, tinha dia que não tinha. Uma viagem de Araraquara para São Paulo que costumava durar 5 horas e 20 minutos, acabava durando 8 horas. De tanto que parava por causa do aumento de transporte de cargas, então as pessoas ficavam paradas com o trem de passageiros no meio do nada, esperando mais de uma hora para seguir adiante. Isso já fez as pessoas perder o interesse de viajar de trem. Fora o serviço interno, né, que às vezes tinha vagão restaurante, às vezes não tinha, às vezes tinha o que vender no pessoal que vendia as garrafinhas de refrigerante lá e você ficava morrendo de sede dentro do trem. Era um programa de índio, com todo respeito aos índios que são os verdadeiros brasileiros, os índios que são os brasileiros originais. Bom, as pessoas às vezes falam para mim que eu tenho que parar de ficar defendendo volta de trens e passageiros, porque trem é uma coisa antiga, trem é muito lento, trem significa atraso. Agora, eu quero entender como assim o trem é atraso? Que o moderno agora então é deixar as ferrovias só para os trens de carga. Então os brasileiros são espertos, os brasileiros são inteligentes, os governantes brasileiros são inteligentes. Burro é o europeu então, né? Burros são os espanhóis, os portugueses, os franceses, os britânicos, os escandinavos, os russos. Burros são eles que procuram cada vez mais melhorar o transporte ferroviário de passageiros, oferecendo trens mais rápidos e mais confortáveis. Os europeus, que estão há 30 anos à frente do Brasil em tecnologia, eles que são burros. Tá, brasileiro é espertão, brasileiro é inteligentão, tá na frente de todo mundo então. Ah, burros são os asiáticos, os chineses, instalando lá, operando maglev, que é o trem que levita, monotrilhos, o trem bala japonês, né, que vai cada vez mais rápido, trens a levitação. Então, os brasileiros são espertos, os brasileiros são inteligentes pra caramba. Burros são os asiáticos. E os norte-americanos, os estadunidenses, os americanos e os canadenses, que estão um pouquinho atrás, mas sempre procuram melhorar suas ferrovias, deixá-las mais eficientes,
sempre investindo aí na melhoria do transporte ferroviário de passageiros. O Brasil, que é o moderno, o Brasil é que é o mais inteligente de todos. Até a África do Sul está melhorando o transporte ferroviário de passageiros, Moçambique, Angola, países miseráveis, países como Moçambique, Angola, até a Somália, que são países muito mais pobres do que o Brasil, porque o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico. É que a riqueza é mal distribuída, a riqueza fica na mão de meia dúzia de barões ali. O restante fica ali comendo a raspa do tacho. Mas o Brasil é um país rico. Então eu estou errado de ficar defendendo o transporte ferroviário de passageiros? Eu estou errado? Tá, porque o Brasil está certo, eu estou errado. Os outros países estão todos no caminho errado e só o Brasil está certo. E aí eu falei do PSDB que está há anos a fio governando esse estado de São Paulo. Que eu não estou aqui para fazer campanha contra o senhor Geraldo Alckmin, mas já deu, né? Chega, né? Desde 1994 vocês estão administrando o estado de São Paulo e falando que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar não sei o que. Cidades agora estão enfrentando racionamento, interior e litoral lutando aí para... o litoral ainda vão fazer um mísero VLT, estão fazendo lá. Né? Mas não precisava nada disso. O que tinha lá no litoral era melhorar os trens que já tinham. Tinha que melhorar o TIM, trocar os trens do TIM e melhorar a malha viária lá, a malha ferroviária. Tinha que melhorar isso. Tudo bem, comprou lá o VLT, tá fazendo. Aí anunciam o VLT lá de Santos São Vicente como se fosse, olha, o primeiro VLT do estado de São Paulo. Mentira! Mentira! O primeiro VLT do estado de São Paulo ficava na cidade de Campinas. Campinas, 1 milhão de habitantes hoje. Isso no comecinho da década de 90. Foi a primeira cidade a ter VLT. Hoje ainda temos lá, quando estamos chegando em Campinas, nós vemos vários trechos da onde ficava o leito do VLT. Só sobraram só as torrinhas, os postes que seguravam as catenárias lá. Uma puta de uma sacanagem. A rodoviária fica no pátio da antiga Mogiana. A estação ferroviária de Campinas, os caras cimentaram aonde ficavam os trilhos na plataforma. Cimentaram, porque eles têm certeza quase que absoluta de que os trens e passageiros não voltarão para aquela cidade. Por quê? Porque tem uma máfia de transporte rodoviário ali e concessionárias e pedágio, não é? Então eles governam para uma meia dúzia de empresários que financiam as campanhas desses caras. E agora você ainda vai votar nos mesmos de sempre? Pelo amor de Deus, os caras tiveram aí 20 anos para governar o estado de São Paulo, melhorar, deixar isso aqui virar um país de primeiro mundo. Tiveram possibilidade de fazer isso e não o fizeram. E o povo ainda não entendeu, já não tem mais trens e passageiros, estão fazendo de tudo para que Campinas não tenha transporte ferroviário de passageiros. Como é que pode uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes, não ter transporte sobre trilhos? Ficam fazendo o doce porque eles falam que vão fazer estudo de viabilidade para que o trem possa chegar até aquela região. Que estudo de viabilidade? Você acha que Campinas tem quantos mil habitantes? Você acha que Campinas é cidade de 50 mil habitantes? Tem mais de 1 milhão de habitantes, é claro que tem demanda para lá. Tem demanda lá, tem demanda para Valinhos, para Vinhedo, para Louveira, para Jundiaí. As duas cidades são bem próximas. E dá para esticar ainda para Sumaré, para Hortolândia, para Americana, para Limeira. E os caras não fazem porque não querem, e você vai votar nos mesmos de sempre. Aí quem você poderia votar? Sei lá. O Padilha? Não sei. O Scaff? Não sei. Arrisque-se. Mude um pouquinho. Faça um esforço. Por que ficar votando sempre nos mesmos caras de sempre? Olha aí a sua vida como está. Leve a sério as eleições. Leve a sério essa porra dessas eleições. Porque isso não é futebol. Isso não é futebol. Para você ficar apostando, eu vou votar nesse aqui que está em primeiro, porque esse aí eu já conheço. Eu já conheço há 20 anos. Quer dizer que se o Geraldo Alckmin
vivesse mais 800 anos e resolvesse ficar no governo de São Paulo, você votaria nele, né? Mesmo tendo outros candidatos tão bons. Eu não sei se o Padilha seria um bom governador. Eu não sei. Eu não sei se o Paulo Scaff seria um bom governador. É só dando uma chance para eles. Eu não sei se o Benco seria um bom governador. Eu não sei se os outros candidatos a governo do estado de São Paulo seriam bons governadores. Mas você fica insistindo sempre no mesmo e olha a sua vida como está. Você acha justo um estado como o de São Paulo, com mais de 42 milhões de habitantes, é mais gente que a Argentina, é mais gente que o Canadá, é mais gente que a Bolívia, Paraguai e Chile juntos? Um estado de São Paulo ficar preso apenas a rodovias e pedágio? Você acha justo isso? Não se trata de, de tirar os ônibus de circulação e fazer as pessoas andarem de trem. O trem, as pessoas têm que entender que uma cultura não precisa deixar de existir para que surja outra. O trem já existia muito antes de inventarem os automóveis. O trem seria mais uma opção para você poder viajar, para você não viajar feito latinha de sardinha, peixe em lata de sardinha, e ficar pagando esses pedágios caríssimos. Além do mais de 45 mil pessoas por ano morrem em acidentes nas estradas e no trânsito das cidades. Isso é muito mais do que aquelas guerras que estão tendo lá entre a Palestina e Israel. É muito mais do que as pessoas que morreram na guerra do Vietnã. É muito mais do que as pessoas que morreram na guerra do Golfo junto. O trânsito brasileiro mata. E você que está me ouvindo, você sabe, você tem aí algum parente ou algum amigo que morreu em acidente de trânsito. Você também já pode ter sofrido acidente de trânsito nas estradas, ou você que ficou paraplégico, você ficou com sequelas por acidentes de trânsito, tanto nas cidades como na estrada. E que se tivesse um trem para ajudar a diluir essa massa sofrida que vai trabalhar à volta do serviço para casa, se tivesse trem o suficiente, ferrovias o suficiente, ao invés de abandonar trechos, muita gente estaria viva. Muitos dos seus amigos e parentes estariam aí com você. Pense bem no que eu estou falando. Eu repito, não estou aqui fazendo campanha contra ou a favor candidato A, B ou C. Mas do jeito que está não pode continuar. E o povo paulista tem que deixar de ser tonto. Tem que aprender que quando as coisas não estão bem, precisam mudar. E não simplesmente ficar votando nos mesmos por comodismo. É por isso que a sua vida está tão ruim. É por isso que o Brasil vai tão mal. O brasileiro é tão ruim, o Brasil é tão ruim, que nem mesmo para fazer uma seleção que presta, para ganhar uma porra de uma Copa do Mundo, no próprio território, não foi capaz. Proporcionou o maior vexame de todos os tempos, de todos os esportes. Dentro de casa, perdendo para uma Alemanha por 7-1. O maior vexame de todos. Então, nem para jogar futebol, nem para fazer um time de futebol, o brasileiro é capaz. Agora, menos futebol, gente. O futebol emburrece. O assunto mais sério aqui são as eleições de 2014. Isso não é futebol. Se seu time ganha, seu time perde, você não vai ficar nem mais pobre nem mais rico. Você não vai ganhar um emprego melhor, ou se você está desempregado, você não vai ser empregado numa empresa porque o seu time ganhou. Mas as eleições são coisas sérias. As eleições em todo o país são coisas seríssimas, porque é o destino da sua vida. Elegendo mal um governante, um dia você pode perder o seu emprego. E a vida pode ficar bem mais difícil se vier uma grande recessão e não tiver um governo capaz de driblar essa recessão para que você, brasileiro, não sofra tanto ou não seja atingido por essa recessão. Para de pensar em candidatos engraçadinhos ou nos mesmos que estão aí. Você precisa entender que isso é muito sério. É o seu país, é a sua família, é a sua casa, é o seu emprego que estão todos em jogo.
você tem que entender. E sobre o negócio dos trens, ramais ferroviários que estão sendo dilapidados, estão sendo roubados perto da região de Bebedouro, Barretos, região de Tupã, Marília, Panorama, onde se o trem fosse voltar hoje, não teria trilhos para o trem chegar lá, porque roubaram. Barrancos caindo, pontes rachando, tudo por falta de manutenção e abandono após a privatização da FEPASA. As concessionárias pegam só o quinhão que vale mais, pegam só o lado que é mais lucrativo, e enquanto isso, os menos lucrativos que poderiam servir, trechos menos lucrativos que poderiam servir a população através dos trens e passageiros de longo percurso ou trens regionais, ficam lá apodrecendo. Locomotivas como essas, V8, russa, baratinha, locomotivas como essas chegaram à triagem paulista lá em Bauru funcionando e foram largadas lá. Em 1995, o trecho eletrificado entre Rincão e Araraquara foi totalmente erradicado. Arrancaram todos os fios e aí as locomotivas elétricas chegavam só até o centro de Araraquara. Depois começaram a arrancar Araraquara, São Carlos, Itirapina, Bauru, arrancaram tudo. E aí de repente eu vejo fotos da estação ferroviária de Campinas, onde os caras vão e acimentam todo o chão onde passava o leito da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, fora arrancarem os trilhos do pátio ferroviário da cidade, que era enorme. Aquilo tinha um valor enorme. Os caras cimentam a plataforma para ter a certeza de que os trens e passageiros não voltarão mesmo. E aí, você, meu amigo, quer votar nos mesmos que estão aí? Então você vai amargar mais 4 anos de dor, 4 anos de drama, 4 anos sendo roubado por esses pedágios imundos, 4 anos sofrendo, 4 anos sendo humilhados. E aí, se o outro candidato ganhar, ou se não for o Alckmin, outro candidato ganhar, e o cara não fazer nada pelas ferrovias, pelo menos você tentou mudar alguma coisa nas urnas. E você deve exigir do seu deputado, do seu senador, do seu governador, que o cara trabalhe por você, porque eles são nossos empregados. Porque somos nós é que pagamos o salário deles. O salário deles são pagos com os nossos impostos. Então, nós somos os patrões. Eles não. Eles não podem governar do jeito que eles querem. Eles têm que governar do jeito que nós queremos. Porque pense aí no seu trabalho. No seu trabalho, o seu patrão te paga para que você trabalhe do jeito que ele quer. Você assina um contrato de trabalho. E ele fala, olha, eu quero que você varra o chão e depois você vai fazer não sei o que, você vai fazer cobrança, sabe lá, sei lá o que você faz aí no seu serviço. Mas você obedece ordens. Você obedece ordens do seu patrão porque é ele quem te paga. E o mesmo tem que ser com os políticos. Eles têm que cumprir as nossas ordens porque somos nós quem os pagamos. Para de bajular político, para de votar em candidato engraçadinho, porque você, se você votar em candidato engraçadinho, é você quem vai pagar o salário deles. Imagina votar num candidato engraçadinho que não faz porra nenhuma por você, nem pela sua família, nem pela sua cidade, nem pela sua região, e você ter que pagar ainda o salário deles. Aí você vai falar, mas esses políticos aí, do que adianta se foi você quem o escolheu? Foi você quem votou nele. Você já sabia que o cara era incompetente, mesmo assim você colocou ele lá. E os outros, você já sabia que o cara não ia fazer aquilo, não ia fazer nem metade do que ele prometeu. Porque você já ouviu, você já o conhece, porque ele já esteve lá 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 anos lá no poder, não fez porra nenhuma, e você vai lá e vota no cara outra vez. Você tem que ter mais consciência.
Você tem que ver como está a sua vida e como vai estar a sua vida nos próximos 4 anos. Você tem que ter essa noção, você tem que pensar um pouquinho. E uma coisa o Pelé disse certo: o brasileiro não sabe votar. Acho que foi a única coisa, ele falou 2 coisas certas. Quando ele fez o 1000º gol, ele disse: vamos cuidar das nossas crianças abandonadas. Não cuidaram, mas ele falou certo. E a outra coisa que ele disse alguns anos atrás foi: o brasileiro não sabe votar, por isso que sofre. E isso é verdade. O resto das outras coisas que o Pelé só fala merda ultimamente. Falou para as pessoas pararem de protestar contra a Copa, que ia estragar o espetáculo. Falou que o goleiro Aranha, quando foi protestar contra o racismo lá da torcedora do Grêmio, ele exagerou que ele não podia ter parado o espetáculo. O cara foi desrespeitado. E ele viu que ele tinha leis que poderia defendê-lo. Agiu certo. Eu não tenho bronca nenhuma, não tenho nada contra o time do Grêmio, futebol brasileiro porto-alegrense. Não tenho absolutamente nada, porque além do São Paulo eu torço para o time do Grêmio. Eu gosto do Grêmio. Mas infelizmente, no meio de milhões de torcedores, tem sempre uns 30 babacas. O Grêmio deve ter o quê? Uns 3 milhões de torcedores. No meio de 3 milhões tem 30 babacas. Só isso, ainda bem. Porque se o Grêmio fosse um time racista, tivesse uma torcida considerada racista, eu jamais torceria para um time desses. Então eu gostaria que você pensasse melhor. Que tudo isso aqui, ó, nós perdemos por causa da sua teimosia. Isso aqui nunca mais vai voltar por causa da sua teimosia. Você vota nos mesmos de sempre, quando isso aqui poderia melhorar. Isso aqui poderia voltar para nós. Mas você continua votando nos mesmos de sempre e depois, quando não tiver médico nos hospitais, você vai reclamar dos políticos. Quando não tiver saneamento básico, você vai reclamar dos políticos. Quando não tiver transporte adequado, você vai reclamar dos políticos. Pense antes de falar que a culpa é do político, pense antes em quem você votou. E veja como o seu atual candidato está trabalhando. Como ele trabalhou antes. Esses caras que ficam falando: eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer. Tem cara lá que teve 25 anos para fazer e até hoje não fez. E você ainda vai esperar, você vai dar mais 4 anos na esperança de que o cara faça? Pensa nisso, pelo amor de Deus, porque eleições é uma coisa muito séria. O Brasil é um país sério. É verdade. É um país sério. Só que tem muitos palhaços nessa terra. Tem muitos palhaços, muitos malandros. Porque esse país poderia ser muito melhor. E não o é por causa da ganância, por causa da malandragem, por causa da filha da putagem dessa classe política e desse povo burro que não sabe votar. Ele sofre, o povo toma na cabeça, o povo é roubado, o povo é violentado, o povo é estuprado, mas ele parece que gosta do seu algoz. E ele vai e vota nos mesmos de sempre, parece que gosta de ter com quem reclamar, para quem reclamar. Então o erro do brasileiro está aí, no próprio brasileiro. Isso aqui, ó, isso aqui nunca mais vai voltar. E acredite, dá para ficar muito pior. Obrigado você que assistiu aos meus vídeos, você que assiste, compartilhe e peço a ti que compartilhe e que você se inscreva no canal, que vem mais novidades por aí. Muito obrigado você que me ouviu e que